O Hospital Albert Einstein divulgou agora há pouco mais um boletim médico sobre o estado de saúde do candidato Bolsonaro. A repórter Débora Oliveira tem as informações. Boa noite, Débora. Boa noite, Boris. Cláudia, boa noite a todos. Olha, Boris, o boletim saiu agora por volta das 7 horas da noite. Nele, os médicos dizem que o quadro clínico de Jair Bolsonaro é estável. Ele está tomando alguns analgésicos para dor e não teve nenhuma complicação clínica depois do processo cirúrgico que ele precisou passar de urgência na noite de ontem. Não teve nenhum sangramento, nenhuma infecção e continua internado na UTI sem sinal ou sem previsão de alta até o momento. Por recomendação médica, as únicas visitas que estão liberadas são apenas as dos familiares. Portanto, hoje, a esposa dele, a Michele, e o filho Carlos, passaram o dia lá dentro do hospital, ainda permanecem por lá, acompanhando de perto a recuperação de Jair Bolsonaro. Ele não tem ainda previsão de alta, como eu já falei há pouco, e só lembrando que hoje, hoje completa exatamente uma semana que Jair Bolsonaro sofreu aquele ataque, sofreu a facada e foi atendido de imediato em um hospital local de Minas Gerais, onde ele estava durante um ato político. E em seguida disso, na sexta-feira, a família decidiu que traria Bolsonaro para cá, para São Paulo, e ele está aqui até então internado no Albert Einstein, onde ele se recupera desse atentado que ele sofreu. Agora, falando um pouco mais sobre a cirurgia que ele precisou passar ontem, foi verificado durante o dia uma situação no intestino dele, por isso ele precisou passar por uma cirurgia de urgência. O repórter Giovanni César tem mais informações. No boletim divulgado no fim da noite, a equipe médica informou que o inchaço abdominal foi apresentado por Bolsonaro. O candidato também passou a sentir náuseas e foi submetido a uma tomografia. O exame apontou a presença de aderência, obstruindo o intestino delgado. Os médicos, então, decidiram realizar uma cirurgia de emergência. Durante a operação, os cirurgiões notaram a formação de uma fístula, um pequeno orifício, em uma das 3 perfurações sofridas por Bolsonaro no intestino delgado. Foi isso que provocou uma inflamação que levou à aderência, uma espécie de cicatriz que gerou a obstrução. Depois de 2 horas, os médicos desfizeram a aderência e realizaram a desobstrução. Nós conversamos com este médico, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, que deu mais detalhes sobre esse tipo de operação. Obstrução intestinal é uma situação de emergência onde a gente tem que intervir, como foi o caso do Bolsonaro, tem que intervir rapidamente. Ela precisa ser reparada com urgência porque o líquido intestinal que é produzido continuamente vai enchendo aquele intestino e aquilo volta, entra no estômago e a pessoa passa a vomitar aquele líquido. No primeiro boletim após o procedimento, ainda pela manhã, os médicos disseram que durante a cirurgia constataram outro problema, um vazamento da secreção intestinal em uma das suturas de uma operação realizada na semana passada. Esse tipo de complicação é mais comum em grandes traumas do que em cirurgias programadas. Após a operação, Bolsonaro voltou para a UTI. Ele havia deixado o tratamento intensivo na terça-feira. Em uma rede social, um dos filhos do candidato, Carlos Bolsonaro, afirmou que a noite foi delicada, mas terminou 100% controlada. E ainda disse que o pai é forte como um cavalo. O deputado federal Major Olímpio foi até o hospital, mas por recomendações médicas não pôde visitar Bolsonaro. A orientação do Dr. Macedo e toda a equipe médica é que ele fique incomunicável, primeiro, para repousar. Segundo, pelo tipo de lesão que teve, qualquer corpo estranho no ambiente pode ser um agente provocador de infecção. E esse risco não deve ser corrido.